Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Vocês já sabem, eu sou a professora Mauricéia Joana, trabalho com os componentes língua portuguesa e geografia para os 4º anos e acelera. Então hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos trabalhar um assunto que vai resgatar algumas das aulas que a gente já viu antes. Por exemplo, quando a gente trabalhou substantivo, quando a gente trabalhou adjetivo, vocês lembram dessa aula? A gente vai resgatar um pouquinho desses conteúdos já trabalhados. Então fica ligado, preste atenção, porque hoje vamos ter muita coisa para a gente conhecer e aprender. Vocês já sabem que a nossa aula começa às 7h30 da manhã, as aulas do 4º ano, pela TV Nova, no canal 22.3. E vocês podem assistir pela TV, pelo smartphone ou pelo computador, notebook. Se perder esta aula agora pela manhã, tem alguma coisa para fazer, não deu, 7h30 perdeu a hora, não tem problema. Você pode ver a reprise no horário da tarde. Ou vocês também já sabem que essa aula vai estar lá no canal Educa Recife. Então acessa lá pelo YouTube e assiste. E assiste também se quiser rever alguns conceitos, algumas coisas que vocês acharam interessante ou que vocês não conseguiram pegar durante a aula, quer rever, quer revisar. Acesse o canal e assiste também. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar por lá, que a gente está sempre respondendo os questionamentos de vocês lá no canal, viu? A gente acessa e responde também. Então, fique à vontade. Inclusive, quero agradecer aqueles que já acessaram o canal e colocaram lá o que acharam da aula, se gostaram, se não gostaram. É sempre importante esse retorno para que a gente fique aí sabendo como é que vocês estão recebendo essas nossas aulas. Então, eu agradeço aí quem já acessou e quem já colocou aí suas opiniões, tá certo? Muito obrigado. Pessoal das escolas, pais, estudantes, valeu aí, continue acessando as nossas aulas e dando esse retorno que é importante para a gente também, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar? O tema da nossa aula de hoje é concordância nominal. Concordar. Quando a gente concorda com alguma coisa, é que a gente está em consonância. Então, concordância nominal deve ser alguma coisa que concorda com o nome. Não é isso? É isso que o nome nos remete, concordância nominal. Alguma coisa que concorda com o nome. Mas o que será que concorda com o nome? E que nome é esse na gramática, na língua portuguesa? E aí é quando a gente vai rever, relembrar alguns pontos. Para relembrar, eu vou trazer novamente uma fábula que a gente já trabalhou aqui nas aulas de língua portuguesa. Eu acho que vocês lembram. O ratinho, o gato e o galo. Eu já contei essa história aqui, eu já li essa fábula para vocês e eu vou novamente fazer uma leitura para a gente relembrar essa história. Será que vocês lembram quem são essas personagens? O que aconteceu com ela? Então vamos relembrar. Olha só. O ratinho, o gato e o galo. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. O que será que aconteceu com esse ratinho, hein? Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o, sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá, contou à mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e arbondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo
crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó tamanho que quase caí de costas. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. E aí, gente, vocês já lembraram, né, que a gente já leu esse texto aqui antes e a gente já falou sobre esses personagens. Falamos que esse texto é uma fábula, que fábula é aquele texto em que os animais têm sentimentos humanos e que eles eles reproduzem falas e sentimentos humanos. E também que no final sempre traz um ensinamento. E o ensinamento desta fábula que eu acabei de contar para vocês é o quê? A gente não deve confiar em tudo aquilo que a gente vê. Quem vê cara, não vê coração. Então fica aí a dica, cuidado, olha, observa sempre o que está ao seu redor para não sair julgando as coisas sem ter conhecimento. É preciso conhecer bem para poder a gente confiar e também julgar. Então quem vê cara, não vê coração. Leva aí o ensinamento da mamãe rata que falou para o seu filho. Mas a nossa aula de hoje é concordância nominal. E aí eu trouxe a fábula para a gente rever, para a gente ler, porque ler é sempre importante, é bom e a gente conhece bastante coisas. Mas também eu vou trazer alguns elementos do conteúdo de hoje para a gente remeter a esta fábula e ver onde é que a gente encontra, onde se encontra o conteúdo concordância nominal, lá na nossa história, na nossa fábula que eu acabei de ler. E aí a gente vai ver alguns exemplos, eu vou trazer alguns exemplos para vocês neste texto, ok? Mas para iniciar, eu queria chamar a atenção para substantivo. Substantivo é o nome, concordância nominal tem tudo a ver com o substantivo na frase. E aí a gente lembra que substantivo é a palavra que dá nome aos seres e objetos. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres e objetos. Então, concordância nominal vai ter tudo a ver com o substantivo na frase. A gente vai observar o substantivo para ver o que concorda com ele. Quais são os outros termos que vão concordar com este substantivo na frase, na sentença. Vocês lembraram, né? A gente já trabalhou esse substantivo aí. Mas como é que se dá essa concordância nominal? Ora, quando o substantivo é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles. Isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero e em número. Em gênero podem ser masculinos ou femininos e em números vai ser singular ou plural. Então a gente sempre vai ter que observar se o gênero está concordando e se o número também, em relação a todos os outros termos que acompanham o substantivo. Isto é a concordância nominal. Então, veja bem, se eu pegar lá o título da nossa fábula, da fábula que eu acabei de ler para vocês, e está escrito lá, o ratinho, o gato e o galo. Onde é que estão os substantivos? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres e objetos. Então, aí eu tenho 3 substantivos, que seria ratinho, que seria gato e que seria galo. Ratinho, gato e galo é o substantivo. Eles estão no masculino ou no feminino, de acordo com o gênero, eles aí estão no masculino. E se eu quisesse alterar e colocar para o feminino, como é que ficaria esta frase? Iria ficar deste jeito: a ratinha, a gata e a galinha. Então veja que eu troquei o que estava no masculino, eu passei para o gênero feminino e alterei o gênero aí, as palavras mudaram um pouquinho. Então, de ratinho, passou para ratinha. De gato, passou para gata. E de galo, qual é o substantivo, qual é o feminino do galo? É a galinha. Então, neste título aí, eu alterei
o gênero masculino para o feminino. Agora, se eu quisesse alterar em relação ao número singular e plural, como é que eu faria? Olha só, eu tenho aí o ratinho, o gato e o galo. Um ratinho, um gatinho e um galo, só um de cada. Mas, se eu for alterar para em relação ao número, eu vou passar do singular, que é um, para o plural, que pode ser vários. Então, como é que ficaria o título desta fábula? Os ratinhos, os gatos e os galos. São mais de um, não é? Não é mais só o ratinho, um ratinho só. São vários ratinhos, então ficaria os ratinhos. Este seria a alteração em relação ao número singular e plural. E aí a gente vai explicar um pouquinho como é que se dá essa concordância nominal em relação ao gênero e número. Ela é feita por esta variação. Em relação ao número, do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino, dependendo de como está lá o substantivo no texto, na frase. E o número do singular para o plural ou do plural para o singular, também dependendo de como ele está na frase, como é que ele se apresenta. E a gente também percebe que esta variação, ela muda de acordo com o contexto. Então, é necessário que eu perceba o contexto em que se apresenta esta palavra e a necessidade de alterá-la ou não. E a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Eu vou chamar a atenção a vocês para esta variação do gênero em relação ao contexto, se é necessário ou se não é necessário. Ok? Mas vocês compreenderam bem que a gente vai... a concordância nominal, ela se dá em gênero e número em relação ao substantivo. Ela precisa concordar. E também em outros termos que acompanham o substantivo. Então, olha, vamos transformar a primeira parte daquela fábula que eu li para vocês agora há pouco. A gente vai fazer a alteração em relação ao gênero. Como é que ficaria? Vamos lá. O ratinho, o gato e o galo. Então, todos aí estão no gênero masculino. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez, queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Observe que eu coloquei aí dois substantivos em destaques. A palavra ratinho e a palavra amigos. Então, esses dois nomes aí, a gente vai alterar o gênero. Eles vão passar do masculino para o feminino. Como é que ficaria? Além do título que a gente já viu anteriormente. Como é que ficou, né? Então, como é que ficariam aí essas palavras? Eu vou alterar a palavra ratinho por ratinha. Um ratinho, uma ratinha. Veja que eu alterei o gênero e também a palavra que concorda com ela. Um ratinho, uma ratinha. Então, esse um e esse uma, ele também tem uma outra classe gramatical e que tem que concordar com o substantivo. No caso aí é o artigo e que nós trabalharemos ele mais detalhadamente em outro momento, em outra aula. Então, um ratinho, eu tenho aí o artigo um. Uma ratinha, ok? E eles precisam concordar com o substantivo. E aí, mesma coisa lá, olha, na outra palavra que estava destacada. Seus amigos, suas amigas. Também a concordância do substantivo amigos e amigas com a palavrinha que antecede. Suas ou seus. E aí, veja que eu coloquei também ali na tela uma palavra que está sublinhada. Homens. Eu não substituí, eu não alterei para o feminino de homens, para mulheres. E por quê? Porque eu falei aqui no início da aula que a gente precisa observar o contexto. E nesse caso, homens está se referindo à humanidade, né? A habitação da humanidade, a habitação das pessoas, a maneira como as pessoas moram. Então, neste caso, aí nesse texto, homens, ele não vai variar, ele vai continuar como homens mesmo, porque é um outro contexto, é uma referência do lugar onde as pessoas moram.
ok? Então, vocês compreenderam direitinho como foi que eu alterei aí em relação ao gênero. Passei do masculino para o feminino, utilizando lá o primeiro parágrafo da nossa fábula. E aí, agora a gente vai pegar o mesmo texto, já com a alteração do gênero, do masculino para o feminino, nós agora vamos alterar para o número, para o plural. Então, estão no singular, feminino e singular, e a gente vai alterar para plural, ok? Então, olha, uma ratinha ficaria umas ratinhas. Sua amiga ficariam suas amigas. E aí, mais uma vez, eu vou chamar a atenção para as palavras que complementam. Vocês vejam que ali eu coloquei também 3 palavras em destaques, né? Estão escritas na cor azul. E essas palavras, elas estão concordando com o nome, né? Só que no caso aí, essas palavras são verbos. A gente já estudou aqui também sobre os verbos e vamos retomar a ele, inclusive, na próxima aula. A gente vai destacar um pouquinho mais sobre esses verbos e essa concordância, que não será concordância nominal. A próxima aula, fica aí atento que a gente vai trabalhar isso. Mas veja que eles concordaram. Uma ratinha saiu, umas ratinhas saíram. Falava seu amigo, sua amiga, falavam seus amigos, suas amigas. Então, é necessário que a gente faça essa concordância para mostrar que não está se referindo apenas a uma coisa, um objeto ou uma pessoa, e sim a vários. Esta é a variação em relação ao número. Estão compreendendo até aí? Está fácil? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Presta bem atenção, vamos continuar a compreender melhor esse assunto, não é? O substantivo, ele pode ser acompanhado por adjetivos, por artigos, por pronomes e numerais, que são classes gramaticais que, como eu disse a vocês, a gente vai estudar mais detalhado. Inclusive, eu já trouxe aqui uma aula sobre adjetivos, vocês podem até lembrar, rever, porque a gente já trabalhou adjetivos. E aí, tanto o adjetivo como o artigo, pronome e o numeral, ele acompanha o substantivo e ele precisa fazer esta concordância no texto. Esses termos devem estar em acordo com o gênero, masculino, feminino, e o número, singular, plural, do substantivo que acompanham. Eu tenho que observar qual é o substantivo e ver de que forma eu vou fazer esta concordância com aquelas outras classes gramaticais. Adjetivos, artigos, pronomes e numerais. Ok? Compreenderam direitinho? Vamos seguir. E aí eu trouxe alguns exemplos, ó. Algumas palavras da língua portuguesa, elas não seguem a terminação mais comum para modificar o gênero. Por exemplo, gato, gata, ratinho, ratinha, gatos, gatas. Elas têm outra terminação. E aí o exemplo bem claro é galo. Galo, para a gente fazer o feminino, a gente vai colocar galinha. Galos, galinhas. Então, ele não segue para fazer modificação do gênero, simplesmente substituir o O pelo A. E aí tem umas outras situações na concordância nominal, que serão temas também de outras aulas nossas, onde vocês vão compreender essa situação bem direitinho, ok? Então, o gênero e o número do substantivo definem o gênero e o número dos termos que o modificam, os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais. Se eu colocasse ali o galo, eu iria colocar a galinha. Os galos, as galinhas. Eu tenho que ficar atento a esta concordância. Então, é isso. Vocês compreenderam como a gente pode fazer a concordância nominal? Eu tenho que concordar com o nome. Eu tenho que prestar atenção ao substantivo e quais são os termos que estão juntos com esse substantivo, que se referem a ele, para poder fazer esta concordância. E para isso, a gente agora vai para a nossa revisão. Veja bem, hoje nós trabalhamos concordância nominal. E a gente reviu que nome
é o substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres e objetos. E a gente também viu que quando a gente trabalha, observa no texto o substantivo, eu preciso fazer a flexão, eu preciso concordar. Quando eu trouxe para vocês aí a fábula do rato, do ratinho, o gato e o galo, quando mostrei para vocês que se fosse referente ao gênero feminino, a gente ia transformar em a ratinha, a gata e a galinha. Se fosse no plural, iriam ficar as ratinhas, as gatas e as galinhas. Então, eu preciso observar quais são os termos que acompanham o substantivo e fazer essa flexão, nessa concordância em relação ao gênero e em relação ao número. Ao gênero, eu vou observar se é feminino ou masculino, e ao número, eu vou observar se é singular ou plural, tá certo? E aí, a gente vai observar isso dentro do contexto do texto, da frase, para poder fazer esta alteração corretamente, como eu mostrei para vocês aí, em determinadas situações. Então, vamos fazer aqui a nossa revisão. Lembrando, concordância nominal são as palavras que vão concordar com o nome, o substantivo. Na concordância nominal, os termos que acompanham os substantivos, que podem ser artigo, pronome, numeral e adjetivo, eles concordam em gênero, masculino e feminino, ou em número, singular e plural. Eles podem concordar em gênero, em número. Todas essas outras classes gramaticais que eu falei para vocês, que pode ser artigo, numeral, pronome e adjetivo. A gente tem que observar isto na frase, ok? E aí, continuando aqui, eu trago o exemplo para vocês. O gato é manso. O gato é manso, substantivo, gato, gênero masculino. Manso está dando qualidade ao gato, então é um adjetivo. Manso concorda com o gênero masculino. Eu estou falando de gato. O gato é manso. Então, o é o artigo e eu tenho que concordar com o substantivo. O gato é manso. Mas, se eu quiser alterar esse substantivo para o feminino, então eu também vou alterar todas as palavras que concordam com ele. E aí vai ficar a gata é mansa. E se eu for falar em plural, eu vou falar as gatas são mansas ou os gatos são mansos. Mas eu tenho que fazer a alteração nas outras palavras que concordam com o substantivo, com o nome. Isso ficou claro? Vocês compreenderam direitinho, eu acredito. Então, sabendo disso tudo, né, já que vocês aí acompanharam bem a aula, entenderam direitinho como é que a gente faz esta concordância, vocês perceberam que a gente pode fazer a concordância em relação ao gênero e ao número. Gênero masculino, feminino, número singular e plural. Mas eu tenho que observar todos os termos que estão ali acompanhando o substantivo, para que eles também possam ser flexionados, eles possam variar, eles possam acompanhar como este nome se apresenta no texto, na frase. Então, se ele está no feminino, todos os outros termos devem estar no feminino. Se ele está no masculino, os termos também acompanham no masculino. Se ele está no singular, referente a um só, todos no singular. Se ele está no plural, todos no plural. Acompanham também desta forma. Ficou claro? Vocês compreenderam? Deu para entender direitinho? Então, vamos lá para aquele momento que eu sempre trago para vocês, um desafio, uma questão para a gente fixar o conteúdo, para a gente relembrar de que forma a gente trabalhou, não é? Então, vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte: leia um trecho da fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, depois modifique-o, alterando o gênero dos substantivos. Lembre-se de observar o contexto da história. Então, olha, se a gente vai observar o gênero, a gente vai fazer modificação do masculino para o feminino ou vice-versa, do feminino para o masculino. Vai depender de como o substantivo se apresenta no texto. Então, vamos ler o trechinho
Trecho é um pedacinho do texto, eu já falei isso para vocês. Então, quando eu falo trecho, eu não estou trazendo um texto completo, eu estou trazendo um pedaço, uma parte daquele texto. E aí, eu trouxe esse trecho aqui, ó, quando a mamãe rata fala: como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo. Uma ave que nunca nos fez mal, as aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara não vê coração. Nós iremos modificar de acordo com o gênero. E vai ficar dessa forma. Minha filha, onde tem meu filho, é a terrível. Terrível, o substantivo ele não vai variar por uma outra situação que voltaremos a falar em uma outra aula. Então, a terrível gata. A outra, barulhenta e espaventada. Veja que todos eles foram trocados, foram flexionados de acordo com o substantivo. Passou para o feminino, todas as palavras que o acompanham, passou para o feminino também. Então, quando ela falou que a crista rubra, filhinha, não é? E galinha. Então, todas que estavam no substantivo masculino, passou para o feminino. As palavras que o acompanham estavam no masculino, passou para o feminino. Vocês compreenderam? Eu acredito que sim. Então, para a nossa última questãozinha que diz: leia as frases abaixo e faça concordância nominal alterando o número, ou seja, passando para o plural, do plural para o singular ou vice-versa. Aí tem ali: o galo é feroz. O ratinho fugiu assustado. O gato dormia sossegado. Todas essas frases, elas estão no singular. Se a gente vai alterar em relação ao número, a gente vai passar para quê? Para o plural, não é isso? Tenho certeza que vocês entenderam e que já estão aí sabendo a resposta. Como será que vão ficar estas frases? Vamos ver? Os galos são ferozes. Os ratinhos fugiram assustados. Os gatos dormiam sossegados. Então, eu passei do singular para o plural. E é isso aí, gente. Hoje trabalhamos concordância nominal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido bem este conceito. E já sabem, se ficou alguma coisa aí sem entender, volta lá na aula. À tarde tem reprise e também vai estar no canal. E se tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, faz a pergunta que a gente responde lá no canal para vocês. Um grande abraço, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.